é isso que a comparação faz com a gente. Ela coloca a gente nesse estado de estagnação, a comparação. O quanto essa mania horrorosa do ser humano de se comparar com os outros coleguinhas pode ser prejudicial, tanto para a sua vida pessoal como também para a sua vida profissional. Muitos de vocês já devem ter escutado aquele ditado assim: "Ai, a grama do vizinho é mais verde". Por que será que a grama do vizinho é mais verde, criatura? A grama do vizinho é mais verde, porque enquanto você perde o seu tempo olhando a grama do vizinho, ao invés de cuidar da sua grama, o vizinho está cuidando da dele. Você está vendo lá o vizinho regar a grama, então a grama dele está bonitinha, porque existe esforço. O resultado da grama do vizinho estar verde existe porque tem esforço da parte do vizinho de regar essa grama. E aí o seu resultado não chega porque ao invés de você focar no seu esforço para deixar a sua grama verdinha, você está olhando a grama do colega do lado, do vizinho. Então, enquanto o vizinho está se esforçando para manter aquele jardim bonito, aquela grama verdinha, você está lá de braços cruzados olhando a grama do vizinho, né? Eu me torno uma pessoa reclamona, chata, extremamente agressiva, porque eu não consigo comemorar a conquista de outras pessoas, porque eu sempre olho para aquele resultado e me gera aquele sentimento: "Nossa, mas fulano conseguiu. Nossa, eu nunca vou conseguir chegar nisso". E o quanto isso é destrutivo, tanto na nossa vida pessoal, né, quando a gente olha para as conquistas de outras pessoas e se sente nesse estado de ele consegue e eu não, se coloca nessa inferiorização, nesse estado de incapacidade, e o quanto isso vem te limitando no seu trabalho. Muitas vezes você não se esforça, você não tenta fazer diferente, você não tenta aprender mais, porque você colocou na sua cabeça que o coleguinha da mesa do lado é melhor do que você, que o coleguinha da mesa do lado tem mais oportunidades do que você, né? Mas em que momento você está parando para refletir o porquê que ele tem talvez mais oportunidades? O que o colega do lado vem fazendo que ele consegue resultados tão positivos e você não? Ao invés de você olhar só para o resultado, precisa olhar para o esforço do colega do lado, né? O resultado não vem de graça para ninguém, não vem de graça para mim, não vem de graça para você. É extremamente importante quando eu olho para o resultado de alguém, e aí eu falo assim, putz, o resultado que essa pessoa conseguiu é um resultado que eu gostaria para minha vida. Isso não é inveja, né? Isso é admiração. É eu admirar alguém que já chegou no lugar que eu gostaria de chegar. Só que em vez de olhar com desdenho ou com aquele sentimento de ruim, sabe? Que tipo, a pessoa conseguiu e eu não, eu preciso usar isso para me impulsionar, né? Então, se eu admiro a pessoa que chegou onde gostaria de chegar e eu ainda não cheguei, se aquela pessoa tem o resultado que eu desejo e eu ainda não tenho, o que essa pessoa fez ou vem fazendo? Qual o esforço dessa pessoa para ela chegar lá? É aí que entra a modelagem. Em PNL a gente fala muito de modelagem. A PNL se tornou o sucesso que é porque ela foi modelada. Ela modelou pessoas bem-sucedidas. Ou seja, eu começo a prestar atenção exatamente de como as pessoas pensam, sentem e agem para chegar onde elas chegaram. Não é só cruzar os meus braços e achar que Deus é injusto, que o mundo é injusto, que a vida é cruel. Me colocar nesse lugar de vitimismo, de que as pessoas têm mais oportunidades do que eu, não vai me levar a nada. Você precisa entender, dentro do livro do Mandino, né, que a gente trabalha dentro de um treinamento chamado Transcendendo Seus Limites, os pergaminhos, existe um pergaminho que fala assim: você é o maior milagre da natureza. Você é único. Não existe ninguém nesse mundo todo, que são mais de 8 bilhões de pessoas, igual a você. Não existe ninguém com o seu DNA, não existe ninguém com as suas digitais, não existe ninguém igual a você. Então, por que, criatura, que você quer se comparar com outra pessoa? Então, descartem a comparação. Se compare consigo mesmo. Hoje, eu, Simone, estou melhor do que ontem? Eu, Simone, hoje evoluí, eu venho evoluindo, eu venho crescendo, eu venho melhorando pelo menos 1% ao dia. Há 5 anos atrás, hoje, eu sou melhor ou sou pior? O que eu melhorei, o que eu deixei para trás? Isso é saudável. Você entender que, tipo, talvez tiveram algumas coisas que você perdeu ao longo da sua jornada e precisa reconquistar. Ou você aprender e falar assim, putz, olha quanto eu me desenvolvi, olha quanto eu melhorei.
Olha quanto eu consegui evoluir nessa trajetória, nessa jornada. A régua de comparação tem que ser sempre a régua da minha vida e não da outras. Para outras pessoas eu posso olhar, admirar e aprender com elas. O que que elas fizeram? Quais os esforços que elas fizeram para chegar onde elas chegaram? Mas não é se comparar, não é se colocar que o outro vive num patamar elevado e você é um coitadinho. Não é sobre isso, entende? Então lembra sempre disso, você é o maior milagre da natureza, porque você é o único. Se não existe ninguém no mundo como você, o porquê que você se compara com a outra pessoa? Aprenda a admirar as pessoas e não se comparar com elas. Existem hoje infinitas pessoas que trabalham nessa área que eu trabalho de desenvolvimento humano, pessoas que têm um resultado no digital que eu gostaria muito de chegar. O que que eu faço? Eu não me comparo com elas, porque eu jamais vou comparar o palco de alguém que está lá no topo com os meus bastidores. Eu não posso comparar o meu palco com o palco do vizinho. As pessoas vivem momentos e situações de vida muito diferentes. Mas eu olho para essas pessoas que eu admiro, que fazem aquilo que eu também faço, mas chegaram em um nível, estão em um nível acima do que eu estou hoje no momento, e eu quero aprender com elas. Eu começo a prestar atenção de como elas pensam, o que elas fazem, os livros que essas pessoas leem, a forma que elas se com isso é admiração, é você aprender com quem tem algo para te oferecer, algo para oferecer na sua construção, na sua evolução. Se no seu trabalho você continuar com esse olhar de julgamento, de achando que o coleguinha seu é o preferido do seu trabalho, é o preferido do seu chefe, aquele coleguinha recebe oportunidades, teve de aumento de salário, você não. Sai desse sentimento e se questiona. Por quê? O que será que essa pessoa vem fazendo que você não faz? Será que essa pessoa está tão preocupada assim com você como você está com ela? Muito provavelmente não. Essa pessoa está preocupada em gerar resultados e você está preocupado o porquê que ela está ganhando mais, o porquê que ela está fazendo mais e você não. Entende? Esse é o ponto. E quais os benefícios da gente sair dessa postura de ficar olhando a grama do vizinho? Qual o benefício da gente sair desse comportamento de ficar se comparando, se julgando, se diminuindo? É o autoconhecimento. Quando eu começo a trazer para a consciência o quanto essa comparação está presente na minha vida pessoal, as pessoas se relacionam melhor do que eu, as pessoas têm um padrão de vida melhor do que eu, as pessoas têm uma casa melhor do que a minha, um carro melhor que o meu. Eu saio disso e eu começo a focar na minha vida, na minha construção. Porque para as pessoas chegarem onde elas chegaram, elas se basearam no que é importante para elas. E a pergunta é: o que é importante para você? O que você vem fazendo para conseguir conquistar isso que é importante para você? Ou será que você só quer conquistar porque outra pessoa tem e você acha bonito, mas aquilo talvez nem faça sentido para você, nem é um valor para você? Então, esse autoconhecimento da gente começar a trazer para a consciência e prestar atenção na forma que a gente pensa, na forma que a gente sente, a forma que eu reajo a tudo isso que vem acontecendo na minha vida, é fundamental. Então, quando a gente percebe esse comportamento comparativo de ficar o tempo todo se comparando, se autodestruindo, é o momento de você prestar atenção em você, de você se perguntar e comparar com a sua trajetória. Há um tempo atrás eu estou melhor, eu estou pior, o que que eu melhorei, o que eu evoluí, o que que talvez eu tenha deixado para trás, aonde que eu estagnei. É o momento de você parar e começar a valorizar o seu esforço. Não dá para a gente ficar comparando resultados se a gente não faz o mesmo esforço, né? E quando a gente se compara, eu pego aquele pedacinho do resultado da pessoa. Sabe aquilo quando as pessoas veem a cachaça que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo? É isso. Você vê a pessoa naquele padrão aqui comemorando e muitas vezes vibrando, com um carro bacana, uma casa bacana, um emprego bacana. Então, assim, nossa, por que que a pessoa tem isso e eu não tenho? Mas em algum momento você parou para perguntar qual o esforço, qual o caminho aquela pessoa percorreu, o quanto de sacrifícios ela fez para chegar nesse resultado. E você só olha para o resultado.
Enquanto a gente olhar para o resultado final, a gente não constrói nada. Eu jamais vou conseguir construir uma casa pelo telhado. Então esse é um equívoco. Quando eu olho a trajetória de alguém, se eu olho por admiração, eu vou tentar buscar como que foi construído esse caminho que ela chegou lá. Capacidade todos nós temos. Todo mundo é capaz de viver de abundância, de ter uma vida próspera. A grande questão é, você está disposto a sacrificar, se esforçar por isso? O resultado final, ele depende do seu esforço, da sua atitude, não é diferente disso.